Oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao canal Coração Francês. Aqui, nossa missão principal é te ensinar um francês que fica para toda a vida. Meu nome é Audrey, sou francesa e neste vídeo vou te dar 4 dicas para falar um francês autêntico e fluente. Quer você tenha começado a aprender francês recentemente ou há bastante tempo, sem dúvida, já notou a diferença que existe entre o francês dos livros escolares e o francês da vida real. Para dar um exemplo concreto, se você quiser perguntar a alguém como você vai, em um livro de gramática você verá algo como Comment allez-vous? Comment allez-vous? Porém, na vida cotidiana é muito mais comum e simples dizermos Ça va? Ça va? Neste vídeo, você vai descobrir 4 hábitos fáceis de se adotar para que seu francês fique mais parecido com o de um nativo. Claro, não há como perder seu sotaque ou algo parecido. Mas, se você quiser ser entendido pelos falantes de francês e ganhar confiança, é melhor se acostumar com o francês do dia a dia em vez de se concentrar no francês dos livros de gramática. Se você gostar do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e seguir a gente nas nossas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição. Pronto para falar francês como se tivesse nascido na França? Então, sem mais delongas, bora lá! Uma das táticas mais espertas para dar um up no seu francês é se ligar no francês que é falado pelos nativos. Na vida cotidiana, usamos uma linguagem muito mais familiar e expressões específicas do francês falado. Não é incorreto utilizar o francês dos livros na hora de uma conversa real. Porém, você corre o risco de falar como um livro, de falar como um livro. Claro, isso não significa que os franceses não vão te entender, mas você dará um ar muito formal à conversa, fazendo com que ela se torne menos natural. Para evitar esse problema, você pode implementar várias estratégias, como aprender expressões idiomáticas. Saber essas expressões prontas, já bem enraizadas na cultura de um país, e que, quando traduzidas literalmente, não fazem sentido. Vou te dar um exemplo. Imagine que você está conversando com um francês. De repente, ele começa a tossir e diz Oh là là, j'ai un chat dans la gorge. Literalmente, ele acabou de dizer Oh là là, eu tenho um gato na garganta. Fique tranquilo, não comemos gatos na França, é apenas uma expressão para dizer Estou com pígaro na garganta. Enfim, para evitar momentos embaraçosos desse tipo, recomendo que você trabalhe essas expressões, que são bastante numerosas e amplamente utilizadas. Se isso te interessa, saiba que criamos uma série de posts dedicados ao assunto no Instagram. Junte-se a nós. Além das expressões idiomáticas, é absolutamente essencial que você se envolva diariamente com o francês da vida real, seja assistindo filmes, séries, vídeos ou até mesmo ouvindo podcasts, audiolivros ou rádio. Vamos supor que você goste particularmente de cinema. Obviamente, assistir a um filme francês por dia seria muito. No entanto, você pode dividir esse filme em capítulos e assistir um pouco a cada dia. Ou então, você pode assistir o filme inteiro em uma noite e durante o resto da semana assistir a vídeos menores sobre o mesmo tema. Bastidores, críticas, entrevistas, etc. Bem, tudo isso é muito bom, mas você pode estar pensando ok, eu adoraria assistir a filmes franceses, mas não conheço nenhum. Não se preocupe, preparei uma pequena lista de 5 filmes franceses para você. Claro, se o assunto te interessa, não hesite em me dizer nos comentários. Ainda tenho muitas ideias de filmes, séries, podcasts franceses para apresentar a você.
Filme número 1, les choristes. Les choristes. Esse filme conta a história de professor que transforma a vida de crianças consideradas badalneiras através da música. Além de ser emocionante, o filme possui uma trilha sonora maravilhosa, como a famosa música Vois sur ton chemin, Vois sur ton chemin. O link da música está na descrição do vídeo. Pessoalmente, é dos meus filmes franceses favoritos e eu o recomendo muito. Filme número 2, Intouchable. Intouchable. Intouchable é, sem dúvida, dos filmes franceses mais exportados para o exterior. Nele, acompanhamos uma dupla estranha. De lado, aristocrata tetraplégico e do outro, jovem de origem humilde. Saiba que o filme é baseado em uma história verdadeira. Eu gosto muito desse filme, que é ao mesmo tempo engraçado e emocionante e que desafia preconceitos. Filme número 3, La Môme. La Môme. La Môme, chamado La Vie en Rose fora da França, é filme biográfico que reconta a vida da famosa cantora francesa Edith Piaf. Edith Piaf. Além de ajudar na sua compreensão oral do francês, esse filme vai te envolver na história da França, pois você acompanhará Edith Piaf desde sua infância, nos anos 1920, até sua morte em 1963. Filme número 4, Un prophète. Un prophète. Em gênero totalmente diferente, temos o filme Un prophète, profeta, que acompanha a jornada de jovem de origem magrebina que se torna influente em uma prisão francesa. Esse filme é uma boa oportunidade para descobrir francês mais coloquial, então se você está apenas começando a aprender francês, não recomendo, bem como para abordar o tema das tensões raciais e sociais. Filme número 5, La Famille Bélier. La Famille Bélier. Para citar último exemplo, La Famille Bélier conta a história de uma adolescente cujos pais e irmãos são surdos, mas que ela mesma possui talento para o canto. O papel da adolescente é interpretado por Louane, uma cantora francesa conhecida por sua participação no programa The Voice. Eu coloquei link para uma música do filme na barra de descrição. Então, é isso. Acho que já tem bastante material para assistir. Uma vez mais, se você gostaria de mais sugestões de filmes, de séries, de podcast ou qualquer outra coisa, não hesite em me pedir nos comentários. Conte-nos também qual é o seu filme francês favorito. Estamos ansiosos para ler sua resposta e talvez descobrir novos filmes que eu mesma não conhecia. Esse segundo conselho pode te parecer óbvio, no entanto, é uma habilidade frequentemente ignorada pelos estudantes de francês, especialmente aqueles que frequentam escolas tradicionais. Porque sim, se você quiser falar como nativo, é essencial que trabalhe regularmente na pronúncia e entonação do francês. Caso contrário, você corre dois riscos. Primeiro, suas conversas serão menos naturais, pois você vai hesitar e fazer pausas. Em segundo lugar, pode ser que seu interlocutor não te entenda ou que pode te dar a falsa impressão de ser incompetente e te desmotivar muito. Para evitar isso, será necessário trabalhar pouco na pronúncia todos os dias. Para fazer isso, aqui estão algumas ideias de atividades para implementar. Para começar, recomendo que você se concentre nos sons difíceis, ou seja, nos sons que não existem na sua língua nativa. Por exemplo, o som U,
do francês pode ser desafiador para você. Então, em vez de estudar 10 sons de uma só vez, você vai se concentrar nele e trabalhá-lo de forma progressiva. Assim, no começo, você vai trabalhar esse som sozinho, exagerando sua articulação. U. Então, vai colocando ele em sílabas, tipo bu, ju, mu. E daí, aos poucos, vai lendo umas palavras e frases, prestando bem atenção nele. Você vai ver que, aos poucos, você vai se acostumando com esse som e vai pronunciá-lo à la française, ou seja, como francês. Então, depois de você dominar todos os sons difíceis do francês, você pode ir além e estudar outras coisas do francês, como as ligações entre as palavras, as letras mudas, os acentos, etc. Se você quiser melhorar sua pronúncia, uma outra boa prática a adotar é ler e falar em voz alta. No início, você pode achar esse trabalho tedioso e isso é normal. Você terá dificuldade em encontrar palavras, em pronunciar algumas delas, você vai hesitar na conjugação de um verbo, mas como uma prática constante, você ganhará confiança e será capaz de falar por períodos cada vez mais longos. Então, uma vez que você se sentir mais confortável, eu recomendo que você se grave para avaliar seu progresso e identificar suas lacunas. Dessa forma, você poderá focar suas revisões em conceitos específicos dos quais você realmente precisa. Agora, em relação à entonação, mesmo que seja uma habilidade frequentemente ignorada, saiba que ela tem sua importância em francês. Ela permite mudar o sentido de uma frase ou expressar uma emoção específica. Por exemplo, se você disser ça va, com uma entonação ascendente, ça va, entenderemos que você está fazendo uma pergunta. Enquanto ça va, dito com uma entonação descendente, é uma resposta. Para trabalhar a entonação francesa, existem várias dicas que você pode implementar. Primeiro, você pode selecionar um trecho de áudio, seja de um filme, de um podcast, de um vídeo no YouTube, e depois de ouvi-lo várias vezes, imitar as pessoas que falam no áudio. Quando se sentir preparado, grave-se e compare sua gravação com o original. Anote seus pontos fortes e fracos para poder trabalhá-los novamente. Uma outra boa ideia é trabalhar textos que expressem emoções ou que sejam melódicos, como poesias, peças de teatro, músicas, etc. Mais uma vez, a ideia não é falar sem sotaque ou soar 100% como um francês. Mas, quanto mais sua pronúncia e sua entonação se aproximarem do francês nativo, mais confortável você ficará durante suas conversas, o que te ajudará a ganhar confiança. E, muitas vezes, é isso que nos falta ao aprender uma língua estrangeira. Eu não sei se você já ouviu falar da técnica do diário falado, mas se você quiser melhorar sua pronúncia, você vai adorar. Trata-se de um ritual que consiste em manter uma espécie de diário, mas em vez de escrever, você vai falar. Deixe-me explicar. Imagine que você comece seu diário em 1º de março. Neste dia, em um momento em que você está relaxado e tem um pouco de tempo livre, pegue seu telefone, abra o aplicativo de gravação de áudio e, por alguns minutos, grava-se falando francês. Você pode começar indicando a data e, em seguida,
falar sobre o que quiser. Você pode falar sobre seu dia, expressar seus pensamentos sobre um assunto específico, dar sua opinião sobre um livro que acabou de ler, opinar sobre um assunto atual, enfim, você escolhe. As únicas regras a seguir são as seguintes: falar apenas em francês e não escrever nada. O objetivo do exercício não é passar horas escrevendo um texto perfeito, mas falar espontaneamente para se familiarizar com a língua e ganhar confiança. E se cometer erros, não se preocupe com isso. Tentar se expressar em francês é tudo o que importa para esse ritual. Claro, para que essa técnica seja o mais eficaz possível, o ideal seria gravar-se regularmente, pelo menos várias vezes por semana e, idealmente, todos os dias. Em seguida, em momentos completamente separados das gravações, você pode ouvir seu diário para identificar os pontos que podem ser melhorados no futuro, as ligações entre as palavras, a pronúncia de certos sons, a entonação, etc. De qualquer forma, quero enfatizar que os erros não devem ser vistos como falhas, mas como uma forma de progredir. E como diz o ditado, é errando que se aprende. Portanto, ao identificar os erros que você comete com frequência e entender os pontos fracos da sua pronúncia, você será capaz de direcionar seus esforços de aprendizado de forma mais eficaz e progredir muito na sua fluência no francês. Se você quiser dar ainda mais sentido a esse ritual, você também pode estabelecer metas. Amanhã vou falar sobre um tema em que me sinto menos à vontade, como a política. Esta semana vou aprender 5 expressões idiomáticas e usá-las no meu diário. Na próxima semana vou falar usando um novo tempo verbal, o passé composé, o passado composto, etc. De qualquer forma, lembre-se que a chave do sucesso é a regularidade e a perseverança. Quanto mais você praticar, mais confortável vai se sentir com as expressões orais do francês e falará cada vez mais parecido com um nativo. O último conselho que gostaria de te dar é o seguinte: desafie-se. A ideia pode parecer estranha, no entanto, os desafios são um excelente meio de melhorar sua pronúncia. Em primeiro lugar, os desafios tornam a aprendizagem mais motivadora, pois você terá objetivos a alcançar, o que tende a nos cativar mais. Além disso, se os desafios forem regulares, isso ajudará a manter o ritmo de aprendizagem. Por fim, os desafios são uma boa maneira de abordar os conceitos mais difíceis. Muitas vezes tendemos a deixar o mais difícil de lado, a adiá-lo para mais tarde. No entanto, se essas dificuldades se tornarem um desafio, você as abordará sob uma perspectiva diferente, é psicológico, mas realmente funciona. Se você está sem ideias, aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar para falar como um nativo. Le défi des sons difficiles, o desafio dos sons difíceis. Faça a lista de todos os sons que te causam problemas em francês e, ao lado de cada som, escreva palavras com esse som. Por exemplo, se você tiver dificuldade em pronunciar o som R em francês, você pode adicioná-lo à sua lista e adicionar as palavras un restaurant, croire, un arbre, rire, une cravate, etc. Depois de trabalhar essas palavras por um certo tempo, desafie-se. Hoje, vou pronunciar a palavra croire
5 vezes seguidas sem cometer erros. Le défi de la vitesse, o desafio da velocidade. Esse desafio é mais adequado para aqueles que estudam francês há algum tempo. Ele visa aprimorar sua fluência em francês. Como bônus, ele vai te ajudar a se familiarizar com o francês falado rapidamente. Eu falo devagar, mesmo que não esteja ensinando. Mas garanto que algumas pessoas falam como si elles avaient un train à prendre, comme si elles avaient un train à prendre, como se estivessem perdendo trem, ou seja, muito rápido. O princípio desse desafio é muito simples. Escolha texto e tente lê-lo o mais rápido possível, mantendo uma boa qualidade de pronúncia. Le défi de l'imitation, o desafio da imitação. Esse último desafio visa principalmente trabalhar a entonação. Por isso, eu te aconselho a escolher trechos de áudio que sejam expressivos. Uma cena marcante de filme, diálogo de teatro, o testemunho de alguém, uma canção, etc. Depois de selecionar áudio nativo, seu desafio será imitar a pessoa que fala, copiando sua entonação. Se você quiser se divertir pouco, pode escolher trechos com pessoas que têm sotaque. Por exemplo, se você planeja visitar o sul da França, é melhor se preparar porque o sotaque ali é muito diferente do de Paris. Bom, vamos parar por aqui, mas realmente tente se desafiar pelo menos uma vez por semana. Você logo notará progresso. Além disso, é uma técnica que você pode usar para melhorar outras habilidades do francês, como a leitura, a escrita, a compreensão, etc. Além disso, se você tiver outras ideias de desafios para melhorar sua pronúncia ou entonação em francês, não hesite em compartilhá-las conosco nos comentários. É isso, pessoal! Nossa aula sobre 4 dicas para falar francês autêntico e fluente acabou. Espero que tenha gostado do vídeo. Se sim, por favor, não se esqueça de deixar seu like. Se você seguir esses conselhos e praticar a pronúncia com regularidade, você vai notar grande progresso em relação ao seu francês. Aliás, se precisar de material para praticar, relembro que existe uma playlist dedicada ao aprendizado da pronúncia francesa no canal, não hesite em consultá-la. E claro, se tiver alguma dúvida ou pergunta, pode sempre nos dizer nos comentários. Muito obrigada por me ouvir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os vídeos novos. Nos siga em nossas redes sociais e dê uma passadinha no nosso blog. Tenho certeza de que vai gostar. De que vai gostar? Ok. Nos siga nas nossas redes sociais e dê uma passadinha no nosso blog. Tenho certeza de que vai gostar. Todos os links estão na descrição do vídeo. Mais uma vez, obrigada pela sua audiência. À bientôt. Ciao.